Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, desejo cumprimentar todos aqueles que vieram participar conosco da graça desse dia. Cumprimento igualmente os nossos irmãos que nos acompanham através das redes sociais. É interessante perceber o que se dá ao longo da nossa vida. Toda a nossa orientação inicial, tudo aquilo que acontece na vida de uma criança tem que ser dada por uma pessoa adulta, não tem jeito. Boa parte dos animais, assim que nascem, já tem uma certa liberdade. Apenas alguns dependem ainda da sua mamãezinha, se assim eu posso dizer. Mas o ser humano, abandonado à própria sorte, depois de um parto, morre, e nós sabemos disso. Daí a necessidade do cuidado, principalmente, nós sabemos, daquela que foi preparada pelo instinto materno, pela graça dada por Deus e pelo nome de mãe, para cuidar do seu filho. São as mães que carregam, inegavelmente, seus filhos ao longo de 9 meses no seu ventre. São as mães que, com os seus seios, alimentam esse filho após o nascimento. E é bonito perceber que, embora naturalmente seja fundamental a presença de um pai, mas as mães têm, por instinto, por graça, por beleza, esse cuidado materno, esse olhar expressivo, essa vida totalmente dedicada aos seus filhos. E é bonito igualmente perceber que ao longo da nossa vida, a gente sempre quer, quando é pequeno, estar ali, ligado, com a nossa mãozinha, a mão de nossa mãe, lembrando de proteção, lembrando de que ela pode nos defender, lembrando da graça dessa presença. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, Deus, o Pai, desejou dar ao seu Filho, Jesus Cristo, uma mãe. E uma mulher foi escolhida, a Virgem Maria. Vocês conhecem bem a história da Virgem. A narrativa que nós agora abraçamos pelo Evangelho de São Lucas nos diz exatamente o que é a personalidade dessa mulher mais do que especial. Alguém totalmente devotada a Deus, por isso que Ele a escolheu. Alguém que tinha um coração totalmente voltado ao céu, por isso o céu, o eterno, o Altíssimo Senhor a escolheu. Uma mulher ao mesmo tempo forte, que sabia das realidades. Diante de uma pergunta, ela não duvida, mas ela quer saber. Ela questiona, não por duvidar, mas para entender o que vai acontecer. Afinal de contas, a responsabilidade era grande. E a resposta dada para ela e para nós é definitiva. Para Deus, nada é impossível. Para Deus, tudo é possível, portanto. Para Deus, não é que nos ama e que nos trata verdadeiramente como filhos, a graça se dá por aquilo que Ele derrama sobre nós, mas ao mesmo tempo, pela bênção que Ele quer que chegue a cada homem e a cada mulher, graças àqueles que estão ao seu lado. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós entendemos a palavra que o anjo disse no Evangelho de hoje para a Virgem Maria: não tenha medo. Essa palavra vai se repetir várias vezes ao longo do Novo Testamento. Assim, quando o anjo aparece a Zacarias, vai dizer: não tenha medo. Quando o anjo aparece à Virgem, diz: não tenha medo. Quando o anjo aparece a José, não tenha medo de receber Maria como tua esposa e o menino como seu filho adotivo. Quando a gente olha as passagens de Jesus diante de um Pedro que afunda, por que é que você teve medo? E ao mesmo tempo, a gente percebe que Jesus vai dizer aos seus apóstolos: não tenhais medo, eu venci o mundo. E no Evangelho do próximo domingo, quando nós vamos celebrar Pentecostes, vai dizer: as portas estavam fechadas porque os apóstolos estavam com medo da vida que estava lá fora. Meus irmãos e minhas irmãs, para entender a festa que hoje nós estamos celebrando de Nossa Senhora de Fátima, a primeira coisa que nós temos que entender é que aquela jovenzinha de Nazaré tinha fé. Eis a primeira coisa que nós precisamos ter: fé. O que falta ao mundo, o que falta ao nosso coração verdadeiramente é ter fé, ou seja, acreditar, crer
ter a capacidade de saber que Deus tem o controle da nossa vida, que Deus nos ama, que Deus é presença constante em nossa existência. Saber que Ele não desistiu de nós. E quem tem fé, vence o medo. Quem tem fé, vence a tribulação. Quem tem fé, busca entender todas as realidades, as boas e as ruins. Porque com Deus, a gente poderá vencer tudo aquilo que mais difícil possa acontecer. Naturalmente não poderemos mudar a natureza, mas poderemos mudar o nosso coração, às vezes cheio de tanto temor, de tantas dúvidas e de tantas tristezas. É nesse sentido que a gente entende que Deus, tendo falado tudo pelos lábios de nosso Senhor Jesus Cristo, sabia que nós, homens e mulheres, duvidamos, temos medo. Às vezes estamos com muito temor de enfrentar o mundo externo, e por causa disso, através de sinais visíveis, Deus nos fala pela presença de Jesus na Eucaristia, nos fala através dos sacramentos, nos fala através das pregações, nos fala através de uma profunda oração que deve nascer em nosso coração, para que a gente possa dizer a Deus aquilo que a gente necessita, mas ao mesmo tempo, para que a gente ouça o que Deus deseja dizer a nós, daquilo que Ele necessita da nossa vida. E é assim que a graça de Deus se deu das mais diferentes maneiras, e dentre elas, através de aparições excepcionais. Hoje, nós estamos celebrando uma delas, acontecida em 1917. Nós não podemos esquecer o ambiente em que aquelas crianças estavam. Crianças como a Virgem Maria, esquecidas em Portugal, talvez naquele tempo um dos países mais esquecidos de toda a Europa. Crianças que viviam ali perto da cova da Iria, ou seja, em uma baixada, em um lugar esquecido apenas para os animais, em uma terra não poucas vezes ressequida, e uma vida extremamente exigente, porque essas crianças eram também profundamente pobres. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, seria muito mais fácil falar a Virgem para os filhos dos príncipes, afinal de contas, todos haveriam de respeitar. Seria mais fácil que a Virgem aparecesse em alguém poderosíssimo dentro de um palácio, a notícia se espalharia imediatamente. Não. Deus quis a simplicidade da Virgem para aparecer a crianças que viviam como a Virgem vivia. Afinal de contas, um adulto daria todas as explicações para aquela aparição, ao contrário de crianças. E por causa disso, a gente não pode esquecer que o Evangelho de hoje, quando o anjo aparece à Virgem Maria, está falando para uma garota que tinha entre 13 e 14 anos, que era o período em que a jovem se casava em Israel. Portanto, a Virgem Maria, naquele período, há 2000 anos atrás, sem o conhecimento do mundo externo que a circundava, era também uma criança. E é assim que a Virgem aparece para essas crianças. Ora, aquele mundo em ebulição era um mundo em guerra. Como em guerra era o mundo da Virgem Maria, porque afinal de contas, os romanos haviam invadido Israel, e são os romanos, inclusive, que vão levar Jesus para a cruz. E por causa dessa situação, a Virgem aparece para lembrar de um fato que não poucas vezes nós esquecemos. A Europa estava em guerra, toda a Europa. Era a Primeira Guerra Mundial, considerada a mais terrível de todas as guerras, porque foi uma guerra de carnificina. Homens que lutavam não pela distância das armas, mas com suas baionetas, para enfrentar os seus inimigos, que ele chamava inimigo, através da ponta da lança. Ou seja, a morte era feita com faca, a morte era feita com punhal, a atrocidade era feita através da violência daquilo que está no coração. E o resultado disso é que a morte, a tristeza,
tudo aquilo que de pior podia existir, invadiu o mundo inteiro em uma força de ódio, e por que não dizer, em uma força gerada pelo próprio demônio, que fala através daqueles que são mensageiros da sua tristeza, da sua raiva e da sua ruína. Em meio a esse cenário de catástrofe, em meio a essa grande tristeza, a Virgem aparece, está de branco, significando a paz. Tem uma palavra para dizer para aquelas crianças, é uma palavra de alegria, tocando no coração daquelas crianças inocentes. Ela vai nos falar daquilo que é essencial, ou seja, da fé, que se dá através de uma profunda oração. Nenhum de nós pode dizer que tem fé se a gente não reza. Nenhum de nós pode dizer que tem fé se a gente não percebe ao nosso lado a presença constante de Deus. Nenhum de nós tem fé se a gente não olha para o céu e transforma a terra. E por causa disso, meus irmãos e minhas irmãs, a graça e a bênção se dá pela palavra que a Virgem diz para aquelas crianças: rezem, rezem, rezem que a guerra vai acabar. Rezem, porque o mal não pode durar para sempre. Rezem, porque as lágrimas um dia cessam. Rezem, para que os homens se vejam como irmãos e não como adversários. Rezem pela paz em suas casas, por aquilo que muitas vezes acontece ao seu lado. Reze para que você consiga vencer a força do inimigo que o tempo todo busca estragar, estraçalhar, entristecer e matar aqueles que foram escolhidos por Deus. Essa mensagem constante que a Virgem de Fátima diz ao nosso coração, à nossa vida e à nossa existência. E de um modo especial, através das aparições, ela dá àquelas crianças, a pedido de Deus, uma palavra de força e de coragem. As crianças, vocês sabem tão bem, foram interrogadas e às vezes maltratadas pelo Estado, pela polícia, e a própria igreja duvidou naquele momento, porque era algo tão grandioso, dado aos pequenos, que os poderosos não conseguiam entender. De algum modo, era uma espécie de inveja para dizer: como é que Deus vai perder tempo com criança? Como é que Deus vai falar para crianças? Como é que Deus vai dar atenção às crianças? Aí, um outro evangelho precisa ser lembrado por nós. Jesus nos disse que de 3 maneiras Ele se torna visível na nossa sociedade. Pela Eucaristia, eis que estarei convosco até o fim dos tempos. É a presença viva do Senhor. Através do irmão necessitado, no sentido mais diferente, porque afinal de contas, todas as vezes que você der um pão, for me visitar na tristeza, quando eu estiver preso a tantas cadeias e você fizer parte da minha vida, eu estou ali na sua frente. E ao mesmo tempo, o Senhor que disse que quando vocês acolherem uma criança em meu nome, é a mim mesmo que vocês estão acolhendo. E aquelas crianças enfrentaram a todos, não tiveram medo de permanecer, separaram para fazer perguntas distintas, para ver se elas mentiam ou se diziam outra coisa. Suas famílias ecoaram pelo medo daquelas autoridades tão grandes, tão prepotentes, e ao mesmo tempo que traziam amarras e mordaças para calar aquela história. Deus foi maior, para Deus nada é impossível, e as crianças foram até as últimas consequências para dizer do mal que se avizinhava, para falar de coisas que elas não conheciam, como da guerra, para falar da Rússia, que elas nunca tinham visto falar, e principalmente para dizer ao mundo que definitivamente o coração da Virgem de Fátima, ou seja, o coração da Virgem Maria triunfará. Em que sentido? Ou seja, o seu amor para com Jesus deve ser o amor que nós devemos ter para Ele. O seu serviço que nós temos a Jesus deve ser o serviço que nós devemos ter para Ele. E mais uma vez, ela desperta em nós, através das aparições de Fátima, aquela palavra que ela disse nas bodas de Caná: fazei tudo aquilo que Ele vos disser. Sinceramente, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor insiste em nos dizer sua palavra, insiste em pedir que a gente se separe do mal, insiste de que a gente comece já, a partir de agora, sem ficar mendigando a atenção, seja lá de quem for, ou seja, o céu que Ele quer construir em nossa vida.
E por causa disso, aquelas crianças tiveram a aparição do inferno e surgiu por causa daquele grande susto, mas através do ensinamento dos lábios da Virgem, aquela conclusão que nós fazemos no texto: ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Eis a grande graça que nós temos, meus irmãos e minhas irmãs, e aquela que foi intercessora no Novo Testamento, e aquela que foi discípula, aquela senhora de Fátima, aquela que aparece também para nós, é inegavelmente a nossa intercessora. É assim que a gente entende os grandes milagres que acontecem não apenas em Fátima, mas ao redor do mundo. É assim que nós entendemos essa devoção, porque com a Virgem nós queremos servir ao Senhor Jesus Cristo. É assim que a gente utiliza não as armas de fogo, não as armas que tiram a vida do irmão, mas aquela arma simples, poderosa, abençoada, que é o Santo Terço. Eis a nossa arma que gera em nós paz. Eis a nossa arma que faz com que a gente medite os mistérios da vida de Jesus enquanto rezamos as Ave-Marias. Eis a grande arma que nós temos na mão para estar na simplicidade da nossa vida, rezando constantemente e ao mesmo tempo, através do Santo Terço, acalmando a nossa vida, a nossa alma, a nossa existência, para que, reconhecendo a obra maravilhosa que Ele deseja realizar em nós, como realizou na vida da Virgem Maria, a gente finalmente tenha, sem medo, as condições de abrir as portas, porque a gente só consegue enfrentar o mundo externo depois que a gente enfrentou o mundo interno. A gente só consegue vencer as grandes batalhas que vemos à nossa frente, e que não são poucas, se nós tivermos condições de apaziguar um coração frente às batalhas que nós temos dentro de nós. Celebrando hoje, portanto, a Virgem de Fátima, que a gente reze para que também a guerra empreendida, por um país que é o mesmo país lá de trás, pare. Vamos pedir também paz em nossa cidade, paz em nossa casa, mas se é verdade que o céu começa em nós, paz para o nosso coração, alegria para a nossa vida, porque somente com essa fé renovadora, a graça e o milagre de Deus acontecem em nossa existência, e isso se dará também pela intercessão de sua mãe, a sempre Virgem Maria, para nós, a nossa querida Virgem de Fátima. Que cada um de nós tenha essa consciência, essa alegria, e que caminhando cada vez mais junto de Deus, que nós possamos, com a Virgem, estar diante do trono, louvando aquele que merece todo louvor, e cujo nome está acima de todo nome, que é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E meus irmãos e minhas irmãs, como ontem foi dia das mães, e inegavelmente a maioria das pessoas que está nessa assembleia, é composta essa assembleia por mulheres, eu gostaria de contar uma historinha para vocês, que nos fale exatamente sobre o que é uma mãe, e o que a Virgem Maria cobra de nós, quando pedimos a sua intercessão. E a história nos diz o seguinte: se alguém conhece, eu peço desculpas, mas foi a que me veio ao coração desde o dia de ontem, porque naturalmente lembrei da Virgem Maria, nossa mãe, e lembrei da minha mãe, que está em Aracaju, e tem 88 anos de idade. E a história diz o seguinte: era um dia de domingo, e o filho de uma senhora entrou na cozinha quando ela preparava com tranquilidade o café para o garoto e para o seu esposo. 6 horas da manhã era o horário, e aquele menininho que sempre acordava por volta das 12 horas, simplesmente acordou mais cedo. Ele entrou de pijama, com um caderninho pequenininho na mão, e na outra mão um lápis. Se aproximou da mãe e disse: minha mãe, apague agora mesmo a chama desse fogão, sente nessa mesa, que eu tenho uma coisa muito séria para falar com a senhora. Em um segundo,
Na cabeça daquela mãe passou diversas situações, e ela disse: deve estar acontecendo alguma coisa muito terrível, porque ele nunca falou assim comigo. Então, um tanto nervosa, ela apagou imediatamente o fogo, se sentou e disse: o que aconteceu? O que fizeram com você? E o garotinho disse: tome esse caderno, tome esse lápis, anote o que eu vou dizer para a senhora. E ela, nervosa, perguntou: mas afinal de contas, o que aconteceu? O que fizeram com você? E o menininho, de apenas 7 anos de idade, disse: eu descobri que eu estou sendo explorado pela senhora e por papai. A mãe levou um susto e disse: nós exploramos você? Como assim? E ele disse: anote aí que eu vou dizer agora para a senhora. Todos os dias a senhora me obriga a guardar no armário os brinquedos que eu deixo espalhado em casa. E isso não é obrigação minha, que eu sou criança, isso é obrigação da senhora. Coloque aí, R$200. A mãe levou um susto, anotou 200. E ele disse: todo sábado a senhora me obriga a ir levar um pedaço de bolo que a senhora faz na casa de vovó, que fica aqui ao lado. E esse trabalho não é meu, que eu sou uma criança. E isso é exploração. Coloque aí pelo meu trabalho, R$200. A mãe colocou R$200. E ele disse: a senhora me obriga, principalmente no final de semana, a arrumar a minha cama como se eu fosse o seu empregado. E isso é obrigação da senhora. Coloque aí, R$200. A mãe colocou 200. E finalmente ele disse: todo domingo o papai me obriga a ajudá-lo a limpar o carro. E o carro não é meu e o trabalho deve ser dele. Coloque aí R$200. E a mãe anotou 200. E ele, alegre, disse: agora a senhora pode passar o traço para somar o que vocês me devem. A mãe não teve dúvida. 200 mais 200 dá 400, mais 200 dá 600, mais 200 dá 800. R$800 era a dívida. A mãe olhou para o garoto e disse: ah, muito bem, fico muito feliz por saber que você está lutando pelos seus direitos. Mas antes de ir lá pegar o seu dinheiro, pegue essa cadernetinha, pegue esse lápis. E agora eu também andei pensando algumas coisas. Coloque aí, por favor. E o menino se sentou e pegou o lápis, achou estranho e disse: pode dizer, mamãe. E ela disse: durante 9 meses eu carreguei você em minha barriga. E no último mês você me chutou, e ao invés de reclamar, eu sorri cheia de alegria. Coloque aí, R$0. O menino anotou um 0. E ela disse: durante 2 anos eu limpei as suas fraldas cheias de cocô e não reclamei. Coloque aí, R$0. O menino colocou um 0. E ela disse: nesses 7 anos, todas as vezes que você tem um pesadelo ou fica doente, nós levamos você para a nossa cama e cuidamos de você com todo carinho. E mesmo que a gente perca o sono, a gente não desiste de estar dando atenção para você. Coloque aí, R$0. O menino anotou um 0. E ela disse: durante 7 anos eu tenho aguentado todas as suas reclamações e nunca deixei de amar você. Coloque aí, R$0. Ele anotou. E ela disse: agora você pode somar. Ele somou. 0 mais 0 dá 0, mais 0 dá 0, mais 0 dá 0. A mãe se levantou, voltou para o fogão e continuou fazendo o café. E o garotinho fechou a cadernetinha, pegou o lápis e saiu silenciosamente daquela cozinha para nunca mais cobrar nada à sua mãe. Eis a grande graça que a gente vê na presença feminina nesse mundo, na presença de mãe, de avós, de mulheres que já partiram para o céu e daquelas que nos ensinam na terra. Eis o grande exemplo da Virgem Maria. Ela simplesmente intercede, pede tudo por nós, sem cobrar absolutamente nada. Portanto, agradeçamos a intercessão de tão grande mãe, que não desistiu de pedir ao seu Filho Jesus Cristo, único mediador entre Deus e a humanidade, esses pedidos fundamentais que trazemos no coração e que hoje aqui, nesta celebração, nós colocamos
pedindo incessantemente a tão amada mãezinha. Que assim seja.